A história da Babilônia permeia por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, logo após o dilúvio, é mencionada a cidade de Babel, ou seja, Babilônia. Depois, na história do povo hebreu, a Babilônia, de Nabucodonosor, foi usada como juízo divino para disciplinar o próprio povo de Deus. Hoje eu estava lendo Jeremias 29 e veio ao meu coração para falar um pouquinho sobre esse tema. E também a queda da Babilônia se dará no final da história da humanidade, em Apocalipse, capítulo 18, quando Deus definitivamente vai julgar as nações da terra e os de povo de Deus não mais vão chorar junto aos rios da Babilônia, e sim vão se alegrar junto ao rio da vida. Capítulo 22 de Apocalipse. Então vamos comentar um pouquinho sobre essa passagem de Jeremias, capítulo 29, a carta aos exilados. Jeremias foi um profeta usado por Deus e que durante 23 anos ele profetizou o que iria acontecer se o povo não obedecesse e voltasse para os caminhos de Deus. E o povo andava adulterando, idolatrando outros deuses, igualmente aquelas nações pagãs. Não tinha diferença, ainda pior, porque eles estavam na ignorância, mas o povo de Deus conhecia desde o tempo que saíram do Egito, que foi passando de geração em geração. E agora, durante uma geração, durante um tempo de 70 anos, ele ia ficar no cativeiro como povo. Filhos de Deus passando por uma disciplina severa pela desobediência. De alguma forma, nós também estamos aqui nesse mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas a gente continua no mundo, nessa Babilônia terrena. Existe a Babilônia literal e também a Babilônia espiritual, que será julgada no final dos dias. Vamos lá. A carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Abrindo parênteses, Jeremias tem ficado em Jerusalém. E então ele mandou essa carta para o povo que já estava no exílio. E no versículo 4, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ainda estamos no caminho da nossa pátria celestial, a Nova Jerusalém. Então, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei. O próprio Deus, foi o próprio Deus que deportou. Inclusive, tem uma passagem que ele fala, Nabucodonosor, meu servo. Ele era um homem ímpio, não acreditava no Deus do povo hebreu, mas Deus usou ele para julgar o próprio povo seu. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Lembra que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse para multiplicar, para crescer, para dominar a terra. As promessas de Deus jamais serão esquecidas. Deus sempre vai lembrar das suas promessas. Busquem prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quero abrir um parênteses aqui, em Romanos, em Timóteo, Deus fala para orar pelas autoridades, que não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. E você veja que aqui a prosperidade do povo lá na Babilônia, do povo de Deus, dependeria da prosperidade da própria Babilônia. E ali foi considerada uma das maravilhas do mundo, né? Já quem não lembra da história dos jardins da Babilônia, a Babilônia literal fica ali nas proximidades da Mesopotâmia, perto do Iraque. Hoje, só ruínas. Mas ela foi muito, muito grandiosa. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Veja, os falsos profetas, desde o princípio, eles vão sempre existir. Jesus disse para ter cuidado, que eles são como lobos vestidos de cordeiro, pronto para enganar a sua presa. Mas eles preferiam acreditar nos falsos profetas. Tinha um profeta lá que dizia que não, só vai durar 2 anos. E Deus tinha dito através do profeta Jeremias que ia durar 70 anos. 70 anos também faz menção, como está dito lá sobre a queda de Jerusalém, que se referia também aos anos sabáticos que não foram guardados pelo povo de Deus. E era mandamento para futuras gerações, perpetuamente. O povo de Israel
não obedeciam mais a Deus. E Deus advertiu aqui, mas no versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares por onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E depois, vai ter a sentença dos falsos profetas, é muito trágico o fim deles. Então, eu quero dizer para vocês, veja esse conselho, esse ensinamento da palavra de Deus para aquele povo que continua valendo hoje para a gente. Quando eles estavam na Babilônia, no Salmo 137, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer? E aí continua. Mas o Senhor diz que é para a gente se alegrar, era para que eles frutificassem naquela terra, que o Deus da paz estaria com eles, se eles realmente obedecessem a Deus, fossem pacientes esperando que o cativeiro passasse. Mas eles estavam tristes e chorando. Assim acontecerá a muitos de nós, e nós, quando chegarmos lá, no outro lado da eternidade, será que nós vamos estar ali no rio da vida, como diz no Apocalipse? O rio da vida, o capítulo 22, o último capítulo do livro de Apocalipse, tem essa promessa que diz o seguinte: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus vem em breve, eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então é isso. Vamos continuar firmes, pacientes, dando frutos. Que Jesus seja o árbitro do nosso coração, o juiz da paz. Desde que Jesus vai julgar o povo. E a gente precisa dar bom testemunho, porque a fé sem obras é morta.